eu vou me aventurar a falar sobre os eventos mais importantes da vida de Jesus. E eu quero começar hoje com a encarnação e o nascimento de Jesus. O que é que nós podemos aprender com a encarnação e o nascimento de Jesus? Eu entendo que quando você vai falar sobre uma pessoa, o que é que um biógrafo faz? Ele fala da vida da pessoa, desde quando ela nasceu, como foi a sua infância, a adolescência, a vida adulta, as suas realizações, e até o final de como é que aquela pessoa também terminou os seus dias, caso ela tenha falecido, né? Porque às vezes tem biografia que é contada, ainda é feita com a pessoa que está sendo relatada, ela viva. Não é? Mas se a biografia de alguém que já morreu, então vai até a sua morte. Então você tem uma visão geral da vida daquela pessoa, desde o seu nascimento, né, até a sua morte. No caso de Jesus, ressurreição e ascensão. Amém? Não parou na morte. Essa é a grande diferença, o que diferencia Jesus de todos os outros líderes mundiais, inclusive dos líderes religiosos. Porque se você vai hoje ao local onde está lá o túmulo de Buda, de Maomé, você identifica lá. Mas quando você vai lá em Jerusalém, quer você vá nos dois sepulcros que a tradição, porque tem em Jerusalém, para quem não sabe, tem o sepulcro da tradição católica e tem o sepulcro da tradição protestante. Eu visitei os dois. E lá no da tradição protestante, né, lá no monte onde tem uma caveira, está dito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, isso aqui diferencia a pessoa de Jesus. Faz dele uma pessoa singular. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. E nós vamos estar, então, iniciando essa série de mensagens sobre os eventos mais importantes da vida de Jesus e falando especificamente hoje sobre a encarnação e o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E esse versículo é muito importante. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, mais uma vez, pedimos que o Senhor traga cada mente e cada coração aqui cativo ao conhecimento de Cristo, e que a tua palavra produza aquilo que te apraz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós, seres humanos, nós temos uma grande tendência a nos esquecermos das coisas. Aquilo que prometemos num dia, no dia seguinte, parece que já não está mais na nossa memória. Os amantes fazem juras de amor eterno num dia e logo em seguida, quando termina o relacionamento, justificam o fim dizendo: foi eterno enquanto durou. Estamos no ano eleitoral. E isso me lembra um adágio popular que se aplica bem, especialmente aos políticos. Promete como sem falta e falta como promete. Por isso, ano após ano, elege aqueles que estão envolvidos em casos de corrupção sem
a menor dificuldade, porque parece que esqueceram tudo. E eu espero que hoje aqui nós tenhamos pessoas com boa memória, amém? Pastor, o que é que isso que o senhor está falando tem a ver com a encarnação e o nascimento de Cristo? Bom, deixa eu explicar. Após a queda de Adão e Eva, Deus fez uma promessa de que faria algo para restaurar o relacionamento dele, o seu propósito para com a humanidade, que aparentemente acabara de ser frustrado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo, através da serpente, ele propôs uma tentação a Adão e Eva e eles caíram. E é como se o plano de Deus tivesse sido frustrado ali naquele momento. Mas Deus, naquele exato momento, e isso está registrado em Gênesis 3,15, Deus diz para a serpente, que representava ali a figura de Satanás, ele diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa foi a promessa de que Deus iria fazer algo para restabelecer aquele propósito pelo qual ele havia criado o ser humano. E que aparentemente havia agora caído em derrocada, caído em desgraça, e o propósito de Deus aparentemente frustrado. Aqui surgiu uma esperança. Qual era a esperança que Deus estava dando? De que um dia ele enviaria a semente da mulher para ser o redentor da humanidade, para restabelecer aquilo que acabara de aparentemente ser destruído. Ou seja, o problema não ficaria sem solução. Por quê? Porque o ferimento no calcanhar, que ele diz aqui para Satanás, tu vais ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a tua cabeça. O ferimento no calcanhar é um ferimento temporário. Ninguém morre porque feriu o calcanhar. O nascimento de Jesus e a sua posterior morte seria esse ferimento no calcanhar. Mas Cristo esmagaria a cabeça da serpente, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele esmagou a cabeça da serpente. Através da sua morte substitutiva na cruz do Calvário, Jesus, então, ele substitui a humanidade. Cumpre a justiça de Deus e assim ele restabelece a possibilidade dessa humanidade novamente se conectar com Deus. O Senhor fez essa promessa e o que é que aconteceu? Essa promessa se cumpriu de imediato? Não. O tempo passou e aparentemente essa promessa caiu no esquecimento. Por quê? Porque depois da queda, se você observar, o mundo só continuou a piorar. Entrou numa espiral de degradação moral que só aumentou com o passar dos anos. A ponto de que em Gênesis 6,15, ou seja, 3 capítulos depois da promessa, olha como é que estava o estado da humanidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, apesar dessa promessa, aparentemente as coisas não iam caminhar bem, porque a humanidade, depois da queda de Adão, continuou se degradando. Até o ponto de o profeta Isaías, em torno de 700 anos de Cristo, ele descreve o estado moral da humanidade. Ele diz o seguinte, lá em Isaías 64:6, todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças são como trapos de imundície. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é soberano e fiel. Diga aí, Deus é soberano e fiel. E conforme diz a sua palavra, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Será que ele, tendo prometido, não fará? Ou que, tendo falado, não cumprirá? E assim, Deus cumpre a sua promessa. Aquela promessa de Gênesis 3,15, ela se cumpre
num determinado momento da história. E o apóstolo Paulo, ele é muito feliz quando ele diz lá em Gálatas 4:24, chegando à plenitude do tempo. Chegando àquele momento exato, o tempo de Deus, não o tempo do homem, mas aquele tempo que Deus, que é soberano sobre a história, que tem o controle sobre tudo e que é fiel para cumprir aquilo que promete. Paulo diz, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. E assim, chegando no tempo de Deus, na plenitude do tempo, Cristo vem, se encarna e nasce de Maria, lá em Belém, para restabelecer o plano original de Deus que aparentemente havia sido frustrado. Mas Cristo vem para resgatar, porque Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está entendendo todo o desenrolar do plano de Deus na história? No nascimento de Jesus, cumpriu-se a promessa do Messias. Que essa promessa começou lá em Abraão. Foi acentuada em Davi. E que foi confirmada pelos profetas. A esperança do Messias, ela surgiu embrionariamente em Gênesis 3,15, quando Deus disse que da semente da mulher, ele iria suscitar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas ela se tornou mais clara ao longo da história. Quando Deus, lá em Gênesis 12:3, ele fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus é descendente de Abraão. E por meio de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Essa promessa do Messias, ela foi reafirmada por Davi, durante o reinado de Davi, que Davi é considerado o ícone dos reis de Israel. Quando se fala em rei de Israel, não se fala de Salomão, apesar de que Salomão teve mais glória, mais riqueza. Mas quando se fala em termos de reinado, de benefício para o povo, para a nação de Israel, Davi é o ícone. E no reinado de Davi, Deus promete a ele algo. E ele diz o seguinte, lá em 1 Crônicas 17:11. Quando se cumpriram os dias e você for para junto dos seus pais, falando para Davi, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Versículo 14. Mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Quem é esse que vai reinar no trono de Davi para sempre? Quando você olha para a história hoje, ninguém fala mais de Davi, ninguém sabe que é descendente de Davi. Jerusalém não tem reino. Jerusalém hoje é uma cidade. Israel é um país, mas que não tem rei, tem primeiro-ministro. E onde está esse reino? Esse reino está na pessoa de Jesus Cristo, porque ele estabeleceu o seu reino para sempre. Você está me acompanhando aí? Essa primeira parte, ela está meio assim para você entender, você sair daqui entendendo que o nascimento de Jesus não foi algo assim, ó, caiu lá na história um certo dia, à beira-mar, nasceu um jovem galileu. A música do Padre Zezinho. Não foi ali, foi antes. Essa promessa, ela foi confirmada pelos profetas, a promessa do Messias. Porque lá em Isaías diz, portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamarás Emanuel. Esse mesmo passagem, versículo de Isaías 7,14, está confirmado pelo anjo quando ele vai falar aqui para Maria que Jesus, vai nascer. Deus resgata uma promessa de 700 anos antes. Entende por que Deus é fiel? Que Deus ele não tem problema de memória, como nós, que falamos algo num dia e esquecemos no dia seguinte. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. E por fim, ele foi reforçado pelo profeta Miqueias, quando ele diz lá no capítulo 5, versículo 2, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Está vendo a promessa do reino eterno para Davi se cumprindo em Jesus, cujas origens são desde os tempos antigos. Jesus não nasceu naquele dia, Jesus ele pré-existe dos tempos antigos, desde os dias da eternidade, e ele será a nossa paz. Zacarias 9:9, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Está mais claro do que isso? Quem foi que entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Jesus. Então, querido, o nascimento de Jesus, ele foi o cumprimento de uma promessa de Deus, a promessa do Messias que iria vir à terra, iria estabelecer o seu reino. E Jesus está reinando onde, pastor? Onde é que está? O reino de Deus está no meu e no seu coração. Onde o reino de Deus está? No seu e no meu coração. É o reino do já e o reino do ainda não. Por que do ainda não, pastor? O já porque ele já é presente. Quando Jesus, a primeira mensagem de Jesus foi o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele é chegado, ele já está entre nós, ele está em cada pessoa, em cada vida que se dobra, que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele é o ainda não. Por quê? Porque ele ainda não está estabelecido em sua plenitude. No final dos tempos, quando Deus fizer o fechamento das cortinas, quando o espetáculo humano se fechar, as cortinas se fecharem, e Deus estabelecer o seu reino eterno, aí o reino de Deus estará plenamente cumprido. Aleluia! Glória a Deus! É interessante, irmãos, que essa promessa ela estava guardada no coração das pessoas em Israel. Eles aguardavam esse Messias que havia sido prometido. E é interessante que quando lá em Lucas 2:25, quando Maria e José, 8 dias após Jesus ter nascido, eles vão ao templo para apresentar a oferta pelo menino, apresentar a criança. Por isso que nós cristãos evangélicos, nós não batizamos crianças, nós apresentamos ao Senhor. E ali a criança era levada, conforme a lei, para ser circuncidada e apresentada ao Senhor e oferecido um sacrifício. Por quê? Porque o primogênito de todo o animal deveria ser sacrificado. Como Deus não tem sacrifícios humanos, o que é que ele fez? O primogênito de cada casa era substituído pela oferta de um animal para ser morto no lugar daquele primogênito que remetia lá à saída do povo do Egito. Lembra? E aí quando José e Maria vão ao templo, a Bíblia diz que acontece algo bem interessante. Lucas 2:25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo. E eu estou na introdução e já tem 3 minutos só. Esse homem era justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. Olha, o que é que ele esperava? A consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação, olha aqui, Simeão, uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 28. Simeão tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Um homem idoso, irmão, Simeão, um homem de oração, justo e piedoso, que esperava em Deus. E ele tinha recebido uma promessa: você não vai partir antes de ver o Salvador. Deus cumprindo a sua promessa. Como se não bastasse, quando Simeão entrega o menino, quem é que chega? Profetiza Ana. E aí entrou logo no manto, né? E aí a profetisa Ana, então, olha para Jesus, versículo 2,
capítulo 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Irmãos, para ter a revelação de Deus, está vendo aqui? Que não é visitando eventualmente, não é dar uma passeadinha, não. Ela estava no templo, adorando a Deus com oração e jejum. O que foi que aconteceu? E chegando naquela hora, Ana saiu de Simeão e já foi para Ana, Jesus. Naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, aqui eu fecho esse primeiro momento em que a gente fala de que Jesus, ele simplesmente não caiu assim, ó, na história. Há todo um trabalhar de Deus. Aí você diz, pastor, o que é, para que Jesus nasceu? Por que Deus se deu esse trabalho todo, de todo o tempo, fazer tudo o que fez? Tinha um propósito, tinha uma razão. Qual é a razão? Qual era a vontade de Deus ao mundo? Está falhando aí? É a bateria, né? Eu queria pedir ao juiz para descontar o tempo aí, por favor. Não é assim, não? Pastor, qual era a intenção de Deus? Para que Jesus nasceu? Primeiro, Jesus nasceu para trazer vida eterna a um mundo espiritualmente morto. Você precisa entender isso. Às vezes as pessoas dizem, Jesus é Marte da paz. Jesus era pregoeiro do amor e da bondade, da fraternidade universal entre os povos. Esse discurso, água com açúcar. Jesus nasceu para trazer vida eterna ao mundo que estava espiritualmente morto. Queridos, acompanhe comigo. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, trazendo o quê? Pecado e, consequentemente, a morte a este mundo. É isso que Paulo diz lá em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Adão trouxe a morte. E qual é o salário do pecado? A Bíblia diz, o próprio Paulo diz em Romanos 6,23. O que é que se ganha por praticar o pecado, por desobedecer a Deus? Porque o salário do pecado é a morte. Então, o mundo estava espiritualmente morto, mas Jesus veio reconciliar com Deus, o mundo morto, e desfazer o estado de inimizade que havia se estabelecido entre Deus e a sua criação. E é isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que esse mundo é a planta, é o animal, é o cachorro, é o gato. O que é? Não, esse mundo somos nós, somos os seres humanos, somos a sua criação, que Deus nos criou para nos relacionar com Ele, e nós nos desviamos em Adão, nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho, nós escolhemos seguir a nossa própria vontade, fazer aquilo que nos dava na telha. Assim o ser humano desconectou-se de Deus. É igual o carro quando você vai na banguela. Ele ainda vai só no poder da inércia. Se você não acelerar, quando terminar a força da inércia, o que é que acontece? Ele para. A humanidade estava desconectada de Deus. E Deus enviou Jesus Cristo
para buscar e salvar o que se havia perdido. Segundo, por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para trazer luz a um mundo em trevas, para resgatar essa humanidade perdida. Foi isso que o anjo disse para Maria, repetindo a profecia lá de Isaías, em Mateus 1:21, dará luz a um filho, e você porá nele o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. O nome Jesus não era o nome Antônio, Marcos, Romualdo, Drauzio, como as pessoas, eu escolho o nome. Não, em Israel o nome era dado com um propósito, o nome tinha uma missão. O nome Jesus significa Salvador. Então quando as pessoas falam, ei Jesus, era como se a gente aqui em português dizendo, ei Salvador, vem aqui, Salvador por favor. Ele trazia no seu nome a sua missão. O seu propósito era de salvar esse mundo que estava em trevas, de trazer luz a esse mundo. Tanto Mateus 4:16 diz, o povo que estava em trevas viu grande luz. Jesus veio para ser luz para esse mundo em trevas. Cristo, ele acabou de restaurar aquilo que havia sido perdido, destruído por Adão. Cristo veio restaurar aquilo que foi destruído por Adão. Lembre-se disso. Por isso que Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Paulo diz lá em Romanos 5:18, portanto, assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça foi esse? A morte de Jesus Cristo, o justo. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. O que é justificação, pastor? É ser declarado justo. É você diante de Deus. Você é pecador, o salário do pecado é a morte. O que você merece por praticar o pecado, o seu soldo, o seu ganho é a morte. E Cristo morre, paga o preço, ele vive uma vida justa. Por que que Cristo pode morrer em meu lugar? Porque ele cumpriu a lei de Deus. Ele viveu 100% aquilo que eu e você não conseguiríamos. Então ele se tornou justo, porque ele cumpriu o padrão, a justiça de Deus para o ser humano. Aquilo que Deus intencionava quando criou Adão, e que Adão falhou, Jesus Cristo veio e viveu em plenitude de vida, e cumpriu a justiça de Deus. E agora ele morre em uma morte vicária, substitutiva. A sua vida agora é deitada na cruz. E agora Jesus morre. Para quê? Para que todos aqueles que colocam a fé nele, no seu sacrifício, na sua pessoa, possam agora receber a justiça de Deus em suas vidas. E são agora considerados diante de Deus como justos. Sabe o que é Jesus, para você entender? Aqui está Deus, aqui estou eu. Deus olha para mim e me vê pecador, perdido, falho, cheio de mazelas, e que a sua justiça requer o quê? A sua santidade, a punição do pecado. Jesus, ele vai, com seu sacrifício, ele se coloca entre eu e Deus. E agora, vamos supor que eu sou Deus, aqui, e aqui é você. Deus, Jesus vem, e quando Deus olha para você, ele olha através de Cristo. E a justiça de Cristo, ela é atribuída a você. Isso é justificação pela fé. É você ser considerado justo. Pastor, mas eu sou falho. É? E continua falhando? Sim. Mas você, pela sua fé em Cristo, agora considerado justo, por quê? Porque Deus olha para você por meio das lentes de Cristo. Terceiro, Jesus veio para derrotar o diabo e nos dar vitória. Diga aí, Jesus veio para derrotar o diabo e nos dar vitória. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Adão pecou, irmãos, ao ceder à tentação no Éden. E por conta disso ele se tornou escravo do pecado. E arrastou consigo toda a criação após ele. É por isso que eu e você já nascemos com a semente do pecado em nós. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Adão. Somos humanos. E a Bíblia diz que em João 8,34, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo e arrastou toda a humanidade. Mas por Jesus ter vencido a tentação no deserto, ele quebrou o jugo do diabo. E agora ele pode nos libertar do jugo da escravidão do diabo. Pastor, como é que você diz que o homem se tornou escravo do diabo? Porque o apóstolo João, lá em 1 João 5,19, ele diz: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabe o que é o verbo jazer? Pastor Júnior sabe muito bem. Vem de jazigo. Pessoa, aqui jaz os restos mortais. Jazer, está deitado aqui, ó. Aquele corpo lá no caixão. Ali está jazendo, está morto. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está deitado, está sob o controle. Porém, Jesus, ao se encarnar, ele foi submetido à tentação no deserto. E ele derrotou o valente Satanás. E ele retomou a autoridade que havia sido perdida por Adão. É por isso que agora ele pode nos dar vitória. Porque ele derrotou Satanás. E quando nós estamos nele, nós temos o poder que vem dele para nós também vencermos. Entende? Você não vence pelo seu poder, você não vence pela sua capacidade, você vence por estar em Cristo, que derrotou, que veio para destruir as obras do diabo. E agora você vence porque você está em Cristo. É por isso, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se chegar e disser assim: pastor, você não tem medo de macumba? Não, eu tenho não. E se a pessoa fizer um despacho ou uma galinha preta, eu disse: vai perder o tempo dela. Da galinha. E vai ter prejuízo. Pastor, e se ela amarrar o seu nome e costurar na boca do sapo? Coitado do sapo. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Você está em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu não preciso bater na madeira. Eu não preciso me benzer. Eu não preciso passar debaixo da escada, ter medo de ficar. Não, porque eu não posso passar debaixo da escada, não. Eu não preciso ter medo de deixar o chinelo virado. Você entende? Tem gente que, menino, desemborca e sair. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Não há mais condenação. Aleluia. Por isso que Jesus disse em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tomou das mãos do diabo. A Bíblia diz que ele foi lá na morte, ele foi lá no inferno, e eu já estou antecipando a pregação mais da frente, então volta para cá. Jesus, ele destruiu as obras do diabo. O que Jesus fala de guerra, de valente? Lá em Mateus 12:29, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Ele só então vai saquear a casa dele. Em Lucas 11:22, mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o. Quem é o valente dos valentes? Jesus.
Apareceu alguém no cenário mundial, mais valente do que Satanás, e derrotou, e amarrou esse valente. E é por isso que agora ele pode dar agora a nós autoridade sobre os espíritos demoníacos. Você tem autoridade para derrotar, para expulsar Satanás. Você não precisa ficar ligando para o pastor Pedro, pastor, 2h da manhã, irmão, acorda aí, tem um capiroto aqui. Então, meu irmão, deixa eu dormir, expulse esse demônio aí, você tem autoridade, amém? Por quê? Porque em você está o valente dos valentes. Aleluia! Jesus derrotou Satanás. E não foi uma derrota assim, nas escondidas, nas caladas da noite, não. Porque lá em Colossenses, Paulo diz, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus, aparentemente, uma derrota de alguém messiânico, de um dos messias da época, que existiam muitos, foi agora derrotado pelo Império Romano. Não foi, porque ali na cruz Jesus estava conquistando, trazendo, reconciliando com Deus o mundo, e estava expondo Satanás, estava derrotando, para que agora pudéssemos viver em novidade de vida. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu não precisamos mais ser escravo do pecado, amém? Diga assim, eu não vou ser escravo do pecado. Por quê, pastor? Porque João diz em 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aproprie-se pela fé da obra de Cristo. E chega para lá, e Deus chega para lá no diabo. Aqui não. Satanás, aqui em casa você não tem vez. Na minha família você não tem vez. Nas minhas finanças você não tem vez. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Paulo diz lá em Gálatas 5,1, para a liberdade Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Sabia que na vida cristã não existe aquela coisa da pantera cor-de-rosa saída pela esquerda? Sabia que na vida cristã não existe porta dos fundos? Na vida cristã só tem um jeito: seguir adiante, olhando para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para lá que nós vamos. Você caminha para o céu. Deus não te criou para habitar o inferno. Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Pastor, e como é que uma pessoa vai para lá? Ela vai porque ela decide, nessa vida, seguir o mesmo rumo de Satanás. E no céu não há lugar para rebelde. Não há lugar para gente empinado, para gente soberbo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então não existe lugar no céu para quem não se submete ao rei. Então, se uma pessoa vai para o inferno, não é porque Deus é ruim, carrasco e mandou. Ela vai porque ela diz, eu sou dessa turma aqui que não quer se submeter. Então diz, ok, você fez a sua escolha. Então vá para o inferno, porque lá estará Satanás e os anjos que se rebelaram no céu. Agora, você não precisa ir para lá. A boa notícia é que você não precisa ir para lá. Jesus já pagou o preço por mim e por você, para que você possa ir para o céu. Amém? Já pensou a gente se ver no céu? Isso, pastor, mas aquela irmã ali vai para o céu? Vai. Ela crê em Cristo Jesus. Mas ela é meio chatinha, mas ela vai para o céu. Então, sabe de uma coisa? Trate de se resolver logo aqui, ok? Se resolva. Tire as suas diferenças. Acabe com esse negócio, irmão. Jesus deu o sangue dele por cada um de nós. Todos são preciosos. Não importa se tem dinheiro, se não tem, a cor da pele, se tem cultura, se não tem, se anda cheiroso, se não tem desodorante.
Falar em desodorante, a minha sogra um dia chegaram, estavam lá, e aí as meninas, mãe, um cheiro esquisito, mãe. Parece que alguém está com desodorante vencido aqui. Ela disse, eu não sou, nem desodorante eu passei hoje. Se entregou, né? Então não importa se a pessoa é bonita, feia, gorda ou magro, se ela é bem feita de corpo ou não, ok? Vamos para o céu, amém? Para que Jesus morreu? Jesus morreu para demonstrar o amor de Deus. Irmãos, fariseu era religioso, cumpridor dos deveres, observava a lei, dava dízimo do endro e do cominho, mas o fariseu, ele não se misturava, ele não estava com as pessoas, porque ele se considerava tão puro, que ele não entrava na casa de um pecador. Jesus vem e atualiza o amor de Deus e diz, ei pessoal, vamos fazer aí, faz um reset aí, porque vocês não entenderam nada, eu vou mostrar para vocês como é que se ama. E Jesus vai estar com os pecadores, com os publicanos, está com aqueles que não tinham lugar na sociedade, para mostrar que o amor de Deus está estendido a todos. Jesus mostra o amor de Deus pelos seus ensinamentos, pelas curas que ele fez, pela sua preocupação e cuidado com os necessitados. Jesus mostra o amor de Deus pelo seu sofrimento injusto e pela sua morte em meu e em seu lugar. Jesus veio para mostrar o amor de Deus. Certa vez os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e vocês dizem, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quer saber como é o amor de Deus? Olhe para Jesus. E você vai ver. E esse amor, ele pode estar disponível para mim e para você. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Ame. Porque o amor já está aí no seu coração. Deixa fluir. Entende? Se eu sou cristão, se eu sou a habitação de Deus, morada do Espírito Santo, e o amor de Deus é derramado em mim pelo Espírito Santo, esse amor está em mim. Então, o que é que eu preciso? Tomar uma atitude. Por quê, pastor? Amor não é sentimento, irmãos. Amor é decisão. Quer ver? Fazer uma experiência aqui. Chore, por favor, todo mundo chorando agora. Não vai chorar, por quê? Porque você não está se sentindo, não está acontecendo alguma coisa que desperte em você o sentimento de choro, de tristeza. O sentimento a gente não controla. Mas se eu disser assim, ame, você pode fazer alguma coisa. Se chega uma pessoa necessitada, eu digo ame, aí você vem e ajuda essa pessoa. Você está amando. É uma decisão. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu fui ferido, eu fui traído, eu fui desprezado. Decida primeiro perdoar, decida primeiro amar. Sabe por quê? Porque o sentimento acompanha a decisão. O sentimento acompanha a decisão. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo possamos manter a confiança. E por fim, Jesus veio ao mundo para se identificar conosco. Eu sei que eu estou estourado, mas eu quero só dizer isso. Jesus, ele se identificou comigo e com você. Para quê, pastor? Para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado junto ao Pai. A carta aos Hebreus, ele diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, para que a gente possa encontrar socorro em ocasião oportuna. Jesus se identificou comigo, com você.
quando se matava um animal no Antigo Testamento, era um animal morrendo no lugar de um ser humano. Era uma espécie diferente morrendo no lugar da outra. Por isso que era um sacrifício imperfeito. Porque o ser humano pecava, quem pagava o pato era o animal. Jesus vem e morre. Por isso que João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem, morre. Alguém da mesma espécie morre no lugar de outro. Jesus cumpre a lei. Jesus é justo. E ele agora se habilita a nos substituir e assumir o nosso lugar. Por isso que ele, como Cordeiro de Deus, agora morrendo, dando a sua vida, ele pode agora redimir a mim e a você. Por quê? Porque agora foi um sacrifício perfeito. Alguém da mesma espécie pagando o preço. Por que que isso aconteceu? Porque ele se identificou conosco. Ele assumiu. Irmãos, Jesus passou fome. Jesus teve os mesmos sentimentos que eu e você. Ele pagou um preço muito alto para me redimir, para redimir você. Portanto, valorize o sacrifício de Jesus. Viva a sua vida, como Paulo diz, de modo digno do Evangelho. Viva de modo digno da vossa vocação. Você foi vocacionado para servir a Deus. Você foi vocacionado para ir para o céu. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, para nos resgatar, para fazer aquilo que Adão destruiu, que é nos reconectar com Deus. E agora podemos ter acesso a Ele, e a salvação está disponível a mim e a você. Baixe a sua cabeça aí, feche seus olhos. Enquanto você está aí no seu lugar, a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é a seguinte: como é que é o seu relacionamento com Jesus? Quem é Jesus para você? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você está verdadeiramente hoje conectado com Cristo? De que se você morrer hoje, você vai estar com o Senhor para toda a eternidade? Ou Jesus para você é apenas um líder religioso? Deus te está dando hoje a oportunidade de você mudar essa situação, de você se render a Ele, reconhecendo a Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador. E eu queria convidar a todos agora a fazer essa oração de entrega. Se você nunca fez essa oração na sua vida, eu queria convidar você a nessa manhã a fazer uma oração de confissão, entregando a sua vida a Cristo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi porque tu vieste ao mundo para me resgatar. E eu quero nesse dia declarar que creio, confio em Ti, entrego a Ti a minha vida, perdoa meus pecados, lava-me com Teu sangue, dá-me a Tua justiça. Eu quero, a partir de hoje e durante o resto da minha vida, andar contigo, seguir a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Amém.